continuando o assunto da última aula, estamos vendo essa equação aqui já no domínio da frequência, x em função de uma força estática, um deslocamento estático, delta S, em função de ômega. Então, nós expandimos essa equação aqui no máximo e conseguimos identificar alguns termos aqui. Lembrando que esses termos y são, na verdade, escritos dessa forma para reduzir a ordem da equação, mas eles estão relacionados com o x ao quadrado. E a gente tem também alguns termos que são os coeficientes do polinômio, que eu vou identificar aqui como B3, B2, B1 e o termo independente B0. Então, note que alguns desses termos eles dependem da frequência, como é o caso do B2 e do B1. Para resolver esse problema no Octave ou no MATLAB, como você preferir, é importante saber como escrever um polinômio. E isso não é difícil, né? É só escrever no formato de um array ou um vetor da ordem na ordem decrescente. Então, esse seria o B3, o B2, o B1 e o B0. Esse é o vetor que representa esse polinômio. E a forma de encontrar as raízes é simplesmente usando o comando roots de P. Entretanto, essas raízes aqui elas estão relacionadas com os y, né? Então temos que achar, na verdade, a raiz em x, que basta extrair. Aí, nesse caso aqui teremos três raízes, aí x, a 1, 2 e 3, cada uma está relacionada com uma amplitude. Acontece que essas amplitudes aqui elas podem ser reais ou elas podem ser complexas. Nós estamos interessados apenas nas amplitudes que são reais, porque as complexas não têm significado físico. Então, na sequência, nós vamos ver como implementar isso no MATLAB, o que não é muito difícil. Então, para implementar no MATLAB, basta escrevermos um programa que calcule esses termos do polinômio. Então, na primeira situação, aqui na primeira linha, a gente definiu o gama como positivo, que é o coeficiente que representa a parte de rigidez não linear sobre a rigidez linear. O D aqui eu ajustei como 1, mas seria o valor do deslocamento estático, o delta, né, da nossa... E o Xi, nesse caso aqui, é a razão de amortecimento. Esse vetor WS é o vetor de frequência, porque nós temos que resolver o polinômio para cada valor de frequência. Então existe um loop aqui externo, do qual eu gostaria de resolver para cada valor de frequência. Então estou indo da frequência 0 até a frequência 3, com 1000 pontos. Então aqui estão os polinômios B3, B2, B1 e B0, que foi o que a gente acabou de desenvolver. E eu escrevi o polinômio dessa forma.
E aqui eu já, em uma vez só, eu já extraio a raiz quadrada das raízes do polinômio P. O próximo passo seria plotar somente as raízes que tem parte real. Então eu criei uma figura que vai permanecer aqui fixa, né? O hold on é para manter o que já foi plotado na figura. E eu pergunto, né, se o elemento 1 daquele vetor Rx é real. Se isso for real, ele plota esse elemento. Depois eu faço a mesma coisa para o segundo elemento do vetor Rx, da raiz, e depois para a terceira. Então note que quando tiver um valor que é complexo, esse comando vai me retornar um valor zero aqui. E ele não vai plotar. E isso é feito para cada valor de frequência, né? Note que eu estou usando aqui o W, que está dentro dos coeficientes, dependente desse vetor de frequência WS. Então, na sequência, nós vamos rodar aqui o método balanço harmônico. Ele demora alguns segundos, mas ele já vai gerar o gráfico. Bom, então aí está o gráfico, né? O sistema na verdade está com um fator gama positivo, então ele está enrijecendo o sistema. A gente pode testar isso também para um valor negativo de gama. E eu vou mudar para vermelho aqui, de forma que a gente consiga identificar o negativo. Eu não havia salvo. Agora sim, não havia salvo a modificação. Agora nós vamos ver aqui. Mais alguns segundos. E a curva em vermelho, ela representa a parte negativa do fator gama. Então, nós podemos em um outro momento explicar o detalhe desse comportamento, mas a grosso modo essas são as curvas obtidas pelo método balanço harmônico.